A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que faz suas transmissões pela rádio, pelo Web TV, pela Alexa, por várias formas, permitindo assim uma ampla divulgação da mensagem espírita. Nós estamos dando continuidade ao programa que estamos desenvolvendo sobre o livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, uma obra magnífica que, aliás, completou 80 anos de publicação no mês de julho, do ano de 2022. Na última programação, na semana passada, nós tecemos considerações sobre o capítulo 3, do romance Paulo e Estevão. Nesse capítulo, Emmanuel focaliza a dificuldade passada pelos irmãos Abigail e Gesiel na ilha de Corinto, espoliados, que foram perseguidos por algumas autoridades militares romanas, em função, inclusive, do fato do pai ser fanaticamente um defensor do judaísmo e sempre se posicionando contrário ao Império Romano. Então Gesiel foi considerado culpado, julgado, condenado às galeras romanas, ou seja, ele passou a ser um escravo remador. E depois dele ter sido beneficiado pelo fato de prestar um bom serviço durante um trajeto marinho a uma autoridade romana, Sérgio Paulo, que estava doente, ele se contaminou, com a própria doença de Sérgio Paulo, que era contagiosa, e estavam articulando, como ele era um escravo, que ele seria jogado ao mar. Quando Sérgio Paulo soube disso, demonstrando o seu respeito, demonstrando a sua gratidão àquele jovem, disse que de forma nenhuma. Então veria uma forma de salvá-lo. E aí fizeram a combinação de que, como a embarcação se aproximava do porto de Jope, ele seria levado por uma pequena embarcação e deixado à praia, e foi o que aconteceu. E Gesiel, febril, doente, foi assaltado, e o assaltante, beneficiado com as moedas que foram ofertadas por Sérgio Paulo a Gesiel, se sentiu também num dever de uma certa gratidão e desistiu de matá-lo. E lembrou, inclusive, que ele poderia ser atendido por uns homens que ele conhecia, muito atenciosos, uns tais de homens do caminho. E assim, ele levou a um senhor, um ancião, e esse ancião levou até a casa do caminho. E lá Gesiel começou a se entrosar com o trabalho dos seguidores de Jesus. Ele, que era profundo conhecedor do judaísmo, passou a se interessar pelos ensinos de Jesus, com a surpresa de que ele seria o Messias, aquele que era aguardado, anunciado pelos profetas dos textos antigos. Então assim inicia-se o trabalho de Gesiel, que agora adota o nome romano, grego, de Estevão, e passa a ser um dos diáconos da Casa do Caminho, um grande pregador dos ensinos de Jesus. Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, então aqui já no capítulo 4, intitulado Nas Estradas de Jope, nós vamos encontrar o diálogo do Dr. Saulo de Tarso,
que era um proeminente jovem doutor da lei, né, ali ligado ao Sinédrio em Jerusalém, e originário da cidade de Tarso, né, uma família que tinha inclusive posses, uma certa posição social em Tarso. E ali Emmanuel registra que ele recebeu a visita, era o ano mais ou menos 35 da nossa era, ele recebeu a visita de um antigo amigo dele, né? Então Saulo recebeu o amigo Sadoc, que chegava lá depois de uma viagem exaustiva, né? E dialogando com o amigo Saulo, né? Sadoc se mostrou surpreso, né, com as novas circunstâncias de vida de Saulo, né, que apresentava-se inclusive ali à porta com uma biga romana, cavalos brancos, né? Então ele ficou realmente impactado, né, com as mudanças daquele jovem Saulo, que já estava atingindo aí os seus 30 anos, né, de idade. E assim eles começam a dialogar e se estabelece uma série de lembranças, né, de todos eles, considerando agora a nova posição social do Dr. Saulo, que falava o grego, né, mas que tinha muitas vinculações com filósofos gregos, né, e essa demonstração de novas circunstâncias de vida foi importante. E Sadoc ficou inclusive comentando, mas como estás modificado, né? E ele disse, sim, estou modificado. No coração eu tenho a lei, estava se referindo à lei mosaica, mas sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios, né? Então é a característica do judeu ortodoxo daquela época, né, que queria, na verdade, dominar com o seu conhecimento religioso e submeter a todos os povos. E era exatamente o contrário que estava acontecendo, né? Porque a Judéia e outras províncias e reinos próximos estavam todos submetidos ao Império Romano. E o que, obviamente, eles não aceitavam. Mas ao mesmo tempo que se estabelecia essa conversação, Saulo esclarecia ao amigo Sadoc que ele tinha uma biga e a conversa gira em torno dessa biga. E aí Sadoc disse, olha, eu estou sabendo, na véspera de eu vir aqui encontrá-lo, eu estive com a sua irmã, né, lá que morava em Jerusalém, Dalila, né? E que ela contou que o jovem Saulo estava enamorado e que ele usava aquela biga, inclusive, para ir num local, né, bastante hermoso, né, um tipo de um sítio ali nos arredores em direção a Jope. E aí Saulo começou a contar ao amigo todas essas novidades, e que ele havia realmente conhecido uma jovem a qual ele se afeiçoara, que era Abigail, que era uma filha adotiva de Zacarias ben Anã, né? E que morava ali naquela região que ele estava inclusive pretendendo comparecer, né? E nessas condições ele vai até a casa onde residia a noiva, né, levando a biga, inclusive, né, e lá ele, como sempre, é muito bem recebido por Zacarias, aquele que adotou Abigail, e é nessas condições que se estabelece, né, aquela conversa típica de dois jovens enamorados, né, Saulo falando com entusiasmo do seu temperamento apaixonado, vibrátil, né? E aí ela pergunta mais algumas informações para ele. Sadoc, que estava presente, levado por Saulo, quis saber
se ele já havia inclusive informado a família dele, né, daquele relacionamento que estava se estabelecendo com Abigail. E aí ele disse: não, ainda não, apenas a minha irmã que tem conhecimento, mas ela pretende ir a Tarso, né, a terra natal dele, nos próximos meses, e levará essas informações a meus pais. E assim começa a se estabelecer todo um diálogo, né, de aproximação, de conhecimento de Sadoc com o antigo amigo, né, Saulo, e agora Abigail. E nesse momento, inclusive, é importante lembrarmos que Saulo mantinha, né, seus pensamentos, suas propostas nacionalistas, né? E ele, em todos os instantes do diálogo, trazia à tona aqueles seus pensamentos típicos, né? E Emmanuel chega a notar, inclusive, que o ideal político, né, do Dr. Saulo de Tarso, aquele jovem, vibrante, nunca estava esquecido, e que ele dizia que era preciso não esquecer que Roma é poderosa, que Atenas é sábia, mas tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Então era, né, aquela ideia vigente, muito forte naqueles momentos, né, do povo escolhido, né, daquele povo diferenciado, e que, em função de tudo isso, eles mantinham uma certa arrogância, né, sentindo-se superiores aos povos com os quais eles mantinham até vizinhança ou proximidade. E é nessas condições, então, que o diálogo prossegue, né, com Sadoc, nesse reencontro dos amigos, e Sadoc disse que tinha vindo visitar o pai dele, né? Aliás, o tio dele, Filodemos. Então, Filodemos, tio de Sadoc, que tinha estado muito enfermo, muito doente, e que motivou a vinda do sobrinho Sadoc para visitá-lo. E aí, Saulo quis saber o que era realmente que estava acontecendo. E aí, Sadoc informou que o tio dele, Filodemos, ficou curado de uma velha cegueira por processos misteriosos. Veja bem, processos misteriosos. E aí Saulo quis saber, mas que processos são esses? Aí ele perguntou assim a Saulo: mas você já escutou falar nos tais dos homens do caminho? Indagou Sadoc. E aí é interessante que Saulo não sabia detalhes, né? E aí, prosseguindo na conversação, o seu amigo Sadoc informou que foi um homem chamado Estevão, que era portador de virtudes sobrenaturais, então mediunidade, né, como nós entendemos, e que devolveu a vista ao seu tio Filodemos. Mas aí Saulo ficou assustado. Mas como que aconteceu isso sem entender absolutamente nada? E aí, como pôde então Filodemos se submeter a pessoas, experiências sórdidas, né, não claras, misteriosas, né? Então isso provocou um choque no Dr. Saulo de Tarso. E aí ele disse que gostaria inclusive de conhecer melhor, de entender essa situação toda. E aí Sadoc comentou inclusive que eles praticavam, né, junto a homens que tinham vindo da Galileia. E aí nessa altura Saulo mais uma vez se exaltou, porque havia um certo preconceito dos homens da Galileia, né, que eram considerados homens obscuros, sem cultura, né? E nessa conversação toda vem à tona mais informações sobre a Casa do Caminho, de que Sadoc já tinha algumas informações, embora não conhecesse pessoalmente nada disso. E aí Saulo se sentiu
atingido e, de certa forma, ameaçado, né? Porque ele imaginava que essas ações desses homens, né, na periferia de Jerusalém poderia tirar a força, como ele falava, das leis de Moisés, enfraquecer, né, o judaísmo clássico, original. Então toda a conversação estabeleceu-se nessa tônica, e aí ele quis saber, mas que dia que esse Estevão costuma falar na Casa do Caminho? Aos sábados. Então ele falou, então nós iremos amanhã apreciar esses homens estranhos, né, ingênuos e estonteantes, né? Então ele menosprezando e pretendia já agendar para no dia seguinte, junto com Sadoc, visitar a Casa do Caminho para ver se ele via, se ele conhecia o tal do Estevão. E é exatamente isso o que eles combinaram. Então é importante lembrarmos, né, que essas situações todas estavam acontecendo aproximadamente 1 ano e pouco, quase 2 anos após a crucificação de Jesus em Jerusalém. E é interessante que Saulo, né, ele já demonstrava nos seus diálogos, inclusive prévios, concomitantemente com a sua noiva Abigail, as suas expectativas no futuro, né, que eram assim muito grandes. Ele imaginava, e havia inclusive conversas, né, no sentido de que ele viesse até substituir Gamaliel, né, que foi o seu grande mentor, o seu orientador, não é? O seu autêntico tutor de judaísmo, um grande sábio na cultura judaica. Então ele lembrava dessa importância, né, que ele representava. E nesses diálogos que concomitantemente a vinda de Sadoc vinham acontecendo, de Saulo com a sua amada, né, Abigail, um dia Abigail abriu o coração e queria saber notícia do irmão Gesiel, e que desapareceu lá em Corinto, não tinha informações nenhuma, sabia que tinha sido detido, condenado, mas não tinha mais informações. E que a família que a adotara, né, a família de Zacarias, também tentou e não obteve nenhuma notícia. E aí ela insistia com Saulo: Saulo, você com seus amigos, você tem condições de obter essas informações de Corinto. E ela dizia, se Gesiel estiver preso, ela dizia para Saulo, eu gostaria inclusive que você pudesse auxiliá-lo, né, na sua libertação, até que procurasse o procônsul romano daquela região, procônsul da região de Acaia, né, onde está localizada a cidade de Corinto. Então ela, ao mesmo tempo que nutria grande ternura, amor por Saulo, ela imaginava que Saulo pudesse interceder e até vir a colaborar com a libertação do seu irmão Gesiel, caso ele estivesse preso. Mas ao mesmo tempo, né, que aconteciam tudo isso, ele estava no vivo interesse, o Dr. Saulo, de ir conhecer a Casa do Caminho e conhecer Estevão, né, de que seu amigo Sadoc fez referências, que teria curado um tio dele, né? E foi nessas condições então em que eles começam a preparar a ida, né, para visitar a Casa do Caminho. Agora é interessante que Emmanuel dá um destaque muito grande, né, nessa etapa, nessa fase do romance, na relação, né, no namoro, né, que existia do Dr. Saulo com a jovem Abigail. Aí ele tece inclusive diálogos, né, em detalhes, né, das declarações amorosas, né, que existiam entre ambos, né, e Abigail inclusive falando da expectativa dela do futuro, que havia esperado, né,
como um caminho para a vida dela. Lógico, ela passou por muitos sofrimentos, né? Até ser banida da cidade de Corinto e ser albergada pelo casal Zacarias. Então ela dizia: viverei com Deus e contigo somente. Ambos eram judeus, então eles tinham a mesma profissão de fé. Emmanuel registra as promessas, né, da enamorada Abigail para Saulo: ser-te-ei fiel por toda a vida, e amarei os próprios sofrimentos, que acaso o mundo possa acarretar-me por amor à tua vida e ao teu nome. Então aquelas juras, né, de amor que ambos estavam trocando naqueles momentos, né, nós diríamos que, antecipando, um dos últimos momentos, né, de um relacionamento amoroso entre o doutor da lei Saulo, jovem, e Abigail, ali na região, na estrada de Jope, né? E é interessante que Emmanuel, ele detalha, ele discorre, né, sobre esses diálogos como um autêntico romance, né? E aí vem a afirmação de Saulo, né, endereçada à jovem Abigail: és o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. E assim prossegue todo esse detalhamento do diálogo, e Abigail prometendo, como era típico da época, no conceito, no contexto da época, dizendo que ela manteria o amor a Deus, mas que saberia manter o altar doméstico, né? E ela, naquelas juras, naquelas promessas, disse a Saulo: mandarás e eu obedecerei. Serás a ordem da minha vida, e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser o bálsamo de ternura. Então vejo os diálogos, né, de enamorados dentro daquele contexto da época, né, do primeiro século e da própria tradição do mundo judaico. E eles começam a falar da preparação, da expectativa de constituir um lar, de ter filhos, né? É interessante então que Emmanuel, ele passa a dissertar de uma forma detalhada, a maneira de um romance, todos esses diálogos, né? Essas juras de amor que trocavam os dois jovens enamorados. Então é nessa circunstância que Saulo passa a ter, nós diríamos, os seus últimos momentos junto à antiga noiva Abigail. E ao despedirem daquele momento tão terno, né, tão caracterizado, como diz Emmanuel, né, de um ambiente de natureza bela e agradável, né, e com uma mensagem de beleza, né, entre eles, ao se despedir, Saulo disse para Abigail: dentro de 2 dias voltarei a ver-te, ficamos combinados. Quando Dalila, que era irmã dele, né, que morava em Jerusalém, partir, levará notícias nossas a meus pais, e precisamente daqui a uns 6 meses quero ter-te comigo para sempre. Então era já o planejamento do casamento. E ela perguntou: mas 6 meses? Ela, assustada. Ele disse: sim, nada haverá que possa embargar essa resolução, porque nós já temos o indispensável para viver. E é nessas circunstâncias então que Saulo se despede da noiva Abigail e partindo no seu retorno para Jerusalém, e sempre com aquelas juras de fidelidade para sempre entre ambos. E aí, depois de alguns minutos, né, ouvia-se o trotear dos animais, né, dos cavalos, como diz Emmanuel, na biga, né, que era conduzida por
pelo Dr. Saulo de Tarso, regressando a Jerusalém. E é nessas circunstâncias, então, meus amigos, que Emmanuel trabalha esse capítulo 4, né, na estrada de Jope, mostrando, né, toda a vinculação amorosa, as expectativas de um futuro, né, tão agradável, tão belo de constituição do lar, do doutor da lei, Saulo de Tarso, com a jovem Abigail, e ela também na expectativa de localizar o irmão Gesiel, né, que tinha sido preso e condenado lá em Corinto. Ao mesmo tempo, no seu íntimo, sem que Abigail soubesse, o Dr. Saulo de Tarso, após aqueles diálogos, né, prolongados com o amigo Sadoc, já planejava rapidamente visitar a Casa do Caminho. Então, meus amigos, na próxima reunião televisiva, no próximo encontro nosso sobre o romance Paulo e Estevão, nós vamos dar continuidade, agora destacando no próximo item, no próximo dia, a visita, né, que o Dr. Saulo de Tarso fez à Casa do Caminho. Até lá, meus amigos, até um próximo programa com o romance Paulo e Estevão. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.